Paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero aqui louvar a Deus pela vida da nossa Bispa Nair, nossa abençoadora, nosso pastor, presidente, pastor Abinair, nossa pastora Meire. Louvo a Deus pela vida de vocês. Quero aqui louvar a Deus por todos os obreiros, na pessoa do pastor Samuel e meu amado esposo. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do 21. Amém? Glória a Deus. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, quase morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue, havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio de trás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, mas todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, o Senhor fala conosco de uma maneira especial. E o Senhor falou muito comigo, e eu tenho certeza que Ele vai falar também ao seu coração. Já de início, nós nos deparamos aqui com uma situação de um homem principal da sinagoga, um homem muito importante, rico. E ele se deparou com uma situação onde ele não podia fazer nada. Mas ele sabia quem podia fazer. E quando eu estava meditando nessa palavra,
o Senhor falou no meu coração como tem homens importantes abrindo mão de estar com Jesus pelo status social. E a palavra vai dizer em Mateus 19 que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por que seria difícil? E a gente analisando aqui essa passagem, o Senhor falou no meu coração, os ricos, eles fazem tudo conforme as suas forças, eles têm recursos, então eles vão lá, pagam caríssimo pela saúde, eles têm amigos importantes, influentes e tantas outras coisas. Mas quando um rico tem um encontro com o Senhor Jesus, quando alguém importante, de uma posição elevada, tem um encontro com Jesus, a vida dele muda por completo. E ele vai ser ainda mais próspero, mais abençoado, porque ele vai encontrar com aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode todas as coisas. E Jairo, ele se vê numa circunstância onde ele não podia fazer nada, mas ele sabia quem podia fazer. E ele conhecia a Deus, ele temia a Deus. Ele sabia dos feitos maravilhosos de Deus, do poder de Deus, como Deus tirou os escravos da escravidão do Egito, como Deus agiu na vida de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, de Daniel. Ele sabia dos feitos maravilhosos do Senhor. Então, ele adorava a um único Deus. Ele adorava um único Deus. Mas nesta noite o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. O Senhor sabe que você não adora outro Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa se ele ama a Deus, se ele adora a Deus, ele vai falar que sim, que ele ama a Deus, que ele adora a Deus. Mas Deus está em primeiro lugar? E é essa pergunta que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Porque Deus, ele não quer só ser o único na nossa vida. Ele quer ser o primeiro. Quando nós colocamos o Senhor no lugar dele, no primeiro lugar, tudo na nossa vida muda. Tudo na nossa vida muda. E Jairo, dentro de si, ele já cria em Jesus. Ele já estava ouvindo os feitos maravilhosos do Senhor Jesus, como Jesus estava curando, como Jesus libertava os cativos, ele endemoniados, ele libertava, ele curava os coxos, ele curava cego. Então ele já cria no Senhor como Filho de Deus, como Salvador, mas ele não podia professar que Jesus era o Salvador. Do contrário, ele seria expulso da sinagoga. Então estava em jogo toda a reputação dele, toda a vida de Jairo. E aí nós vamos entendendo que Jairo, ele só faltava ter esse encontro com o Senhor Jesus. Ter esse encontro com o Senhor Jesus. Você já percebeu que às vezes você está em um grupo, no seu trabalho, você pertence a determinado grupo e de repente você já não se sente mais pertencente àquele grupo? Parece que as coisas mudaram. Você era feliz, você tinha ótimos resultados, mas de repente as coisas mudam e aquilo que fazia sentido para você ali já não faz mais. E nós vamos entender que aconteceu isso na vida de Jairo. Ele teve uma mudança de mentalidade. Porque quem crê no Senhor Jesus e quem confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, tem mudança de mentalidade, tem vida nova. E nós vamos ver que a vida de Jairo estava ali sobre uma circunstância onde ele precisa rever as suas prioridades. Agora, sua filha estava quase morrendo
E ele estava diante de uma situação que ele sabia quem podia fazer algo por ele não podia fazer nada. Sua filha, ele ia perder o seu bem mais precioso, mas ele estava ali agora diante daquela situação. E o que Jairo escolheu? A vida. Jairo escolheu a vida da sua filha. Ele se desprendeu da sua posição, ele se desprendeu daquilo que era talvez em primeiro lugar na sua vida, para ele colocar as coisas em ordem. E a notícia corria de que quem Jesus tocasse seria curado. E isso fervia no coração de Jairo, a vontade de ir correndo até Jesus. Era um momento de avaliar quem era mais importante para ele. E como nós falamos, Deus sempre foi o único na vida de Jairo. E agora era o momento dele ser o primeiro. E o que nós precisamos fazer para que Deus seja o primeiro nas nossas vidas? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Foi falado hoje aqui na escola dominical que a partir do nosso amor por Deus é que nós conseguimos fazer com que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Se nós não amarmos Deus acima de todas as coisas, nós não conseguimos fazer a vontade dele. E para nós alcançarmos aquilo que nós almejamos que Jesus faça, que Deus faça por nós, nós precisamos passar por Jesus. Por Jesus. Quem vai até Jesus fica livre. Livre da dor, livre do fardo de pecado, livre da opressão do inimigo, livre de toda culpa. Quem vai até Jesus é liberto. Como está a sua vida? A sua vida espiritual? Você está bem? Você está feliz? Está te faltando alguma coisa? E aqui eu quero deixar para você essa pergunta nesta noite. Se você fizer uma análise aí, e você ver que está faltando alguma coisa, talvez é porque Deus é o único na sua vida, mas Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Como tem sido as nossas prioridades? Nós acordamos de manhã e se nós não tomarmos cuidado, a gente já pega ali o celular, que já é o nosso despertador, e aquele monte de mensagens no WhatsApp, e logo levar crianças para a escola, afazeres de casa e fora de casa. E quando a gente vê, o dia passou, a semana passou, e a gente fala, se der tempo, se sobrar tempo, eu vou na igreja no domingo. Não, se der tempo, eu vou. Se não, Deus sabe, meu trabalho, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho tantas coisas. Deus sabe sim, mas Ele não está concordando com isso. Ele não está concordando, porque se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, tudo o resto vai ficar organizado. Nós tivemos aqui uma palestra sobre gestão do tempo. Foi tão maravilhosa, foi tão importante. E uma coisa que marcou muito para mim foi que eu não tinha o hábito de anotar. Porque, principalmente nós que somos mulheres, donas de casa, a gente já sabe tudo que tem que fazer. Aquele monte de coisinha que no final dá uma somatória muito grande. Por exemplo, colocar roupa no arame, tirar a carne do congelador, colocar tantas coisas que a gente faz que a gente não coloca na agenda.
mas que leva tempo. Só que depois daquela palestra, eu comecei a anotar, mesmo as coisas simples, e colocando a prioridade. Se você tem um dia muito corrido, muito agitado, e você chega no final do dia e viu que você não conseguiu tirar um tempo na presença do Senhor, você tire de madrugada, antes de você sair. Como é precioso nós colocarmos essa prioridade, esse momento com Deus no nosso dia, antes de nós darmos continuidade no nosso dia. Tem a oração aqui das 6 da manhã, tem a oração das 7. E se você não consegue vir em nenhuma das duas, tire o seu período, 5h30, 5 horas. Mas você vai ver o quanto o seu dia vai render, o quanto Deus vai te dar direção, o quanto o Senhor vai fazer com que as coisas fiquem organizadas na sua vida. E o que eu estava dizendo aqui, do quanto a palestra foi importante, porque eu anotei, e a nossa mente, ela fica sobrecarregada com um monte de coisas que a gente tem que fazer, que talvez não é daquilo do dia, mas é da semana, é do mês, até mesmo do ano, e a gente está com tudo aquilo na nossa mente. Mas quando a gente começa a listar as nossas prioridades, aquilo que é para o dia, a gente gera em nós uma satisfação tão grande de dever cumprido, e aquilo vai nos incentivando a nós colocarmos as prioridades em ordem. Quando a gente vai conseguindo concluir as tarefas, dá uma satisfação muito boa. E assim é quando nós colocamos Deus como primeiro na nossa vida, a prioridade principal na nossa vida. Quando nós conseguimos tirar aquele tempo precioso na presença dEle, ali só você e Ele. Vir à igreja é maravilhoso, mas nós precisamos de um tempo no secreto, para que nós possamos conhecer a Deus, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa nos dirigir. Se nós não tiramos esse tempo, como nós vamos ouvir o que Ele quer que nós façamos? Se nós não tirarmos esse tempo na presença do Senhor, nós vamos andar como quem não sabe onde chegar. E qualquer lugar que você chegar vai estar bom. Mas nós estamos agora entrando no ano de 2025. E nós precisamos mais do que nunca gerir o nosso tempo. Nós vimos como esse ano passou rápido. E a tendência é que continue nessa velocidade, cada dia mais rápido. Se nós não organizarmos a nossa vida, a nossa prioridade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a palavra de Deus diz que quando nós colocamos o Senhor Jesus, quando nós escolhemos ir na presença dEle, nós alcançamos o que queremos. E às vezes nós ficamos correndo atrás de tantas coisas, tantos sonhos, tantos planos que a gente tem de alcançar. Mas o Senhor fala para nós que se nós buscarmos Ele de todo o coração, nós o encontraremos. Nós o encontraremos. E se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E por que que nós não entendemos isso? E nós batemos tanto a cabeça com os nossos projetos, sem saber se é aquilo que o Senhor quer para nós? Como aconteceu na vida de Jonas. Jonas, ele estava sobre uma palavra de Deus para a vida dele, mas ele não quis, ele não aceitou. E ele investiu, ele comprou passagem para fugir da presença de Deus. E ele se depara com uma tempestade. E é assim a nossa vida. Se nós fugimos daquilo que o Senhor tem para nós, nós enfrentamos tempestade. Nós colocamos pessoas que nós amamos para sofrer conosco, por algo que nós estamos fugindo. E é interessante que quando Jonas estava ali dentro do peixe, outro dia, alguém falou isso daqui na consagração.
E eu fiquei assim maravilhada, porque eu ainda não tinha ainda pensado dessa maneira. Mas quando Jonas estava ali dentro do peixe, para ele estava tudo acabado. Ali era o fim. Mas Deus falou com quem? Com o peixe. Para o peixe ir lá e colocar ele lá na praia. Então às vezes o Senhor não fala conosco, a situação está difícil, mas o Senhor está agindo ao nosso redor. O Senhor está abrindo caminhos, o Senhor está abrindo corações, o Senhor está abrindo portas. Nós não estamos percebendo, nós estamos agitados dentro de nós, mas o Senhor está agindo. Se nós estivermos caminhando para a presença do Senhor, se nós formos para a presença dEle, em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Foi assim que Ele fez na vida de Jairo. Algo acontece na casa de Jairo que faz com que a prioridade dele seja Jesus. Ali naquela hora ele se desprende de tudo e vai atrás de Jesus. Nada importa a não ser o seu bem mais precioso, a sua filha. Mas é interessante que quando Jairo chega ali diante do Senhor e se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até minha casa, coloque as tuas mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. O Senhor Jesus aceita o pedido dele e começa a caminhar com ele em direção à sua casa. Mas a palavra vai dizer que tinha uma multidão. Vocês sabem como que é difícil alguém andar com uma multidão cercando. As pessoas têm que começar a abrir caminho, vai tudo mais devagar. E Jairo estava ansioso porque qualquer segundo fazia diferença, sua filha estava morrendo. Mas ele se depara com uma situação, o tempo de espera. E foi esse o tema que o Senhor falou ao meu coração para esta noite. Deus age no tempo de espera. Deus nos molda no tempo de espera. Então, enquanto Jairo estava ali esperando, caminhando em meio à multidão, aparece uma outra situação. Uma mulher que também ouviu falar que Jesus estava passando e que Jesus curava quem colocasse as mãos. Só que ela não se sentia digna de que Jesus colocasse as mãos nela. Ela falou: se eu tão somente tocar nas vestes dele, na barra do vestido dele, eu serei curada. Oh, aleluia! A fé daquela mulher era tão grande, que ela moveu o coração de Deus. E ela saiu de casa intencionalmente. Ela saiu decidida a tocar em Jesus. Quando ela sai, ela enfrenta a sua fraqueza. Imagine uma mulher sangrando há 12 anos. A anemia dessa mulher, a dor que ela sentia. E mais, além dela vencer essas dificuldades físicas, ela precisou vencer o medo da rejeição. Quando eu chegar lá, as pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão me empurrar, as pessoas não vão querer que eu chegue perto de Jesus. Mas ela venceu isso, ela saiu determinada, encorajada: eu vou tocar em Jesus. E quando nós colocamos em nosso coração de tocarmos Jesus, nós alcançamos, através da nossa fé, o olhar de Jesus. A palavra vai dizer que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Ela aproveitou que a multidão estava dispersa, porque eles estavam caminhando com Jesus. E a multidão era tão apaixonada por Jesus, eles queriam ouvir o que Jesus falava. E Jesus, ele simplesmente, as palavras dele são maravilhosas mesmo. E quando nós
lemos a palavra e que nós ouvimos o que Jesus falava, a gente fica imaginando como esse povo ficava maravilhado de ouvir as palavras de Jesus. Então ela aproveitou que a multidão estava dispersa. E aqui fica para nós um alerta. Às vezes as pessoas vêm até a igreja com medo da rejeição, com medo do que vão falar. Mas se nós, como igreja, estivermos caminhando, olhando para Jesus e caminhando com Jesus, nós vamos permitir que todos cheguem até Jesus. Quando nós estivermos unidos num só propósito, nós vamos ajudar as pessoas a chegar até Jesus. Nós não vamos ser barreiras para elas. E a palavra vai dizer que saiu virtude, ela foi curada. E Jesus para tudo. E ele vai dizer quem me tocou. E os discípulos vão falar: Senhor, mas olha o tanto de gente, todo mundo tocando no Senhor. Não, alguém me tocou diferente, com fé. Porque é a fé que move montanhas. É a fé. Se nós alcançarmos a fé, nós podemos todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que através da fé nós movemos montanhas. Se nós tivermos fé, tudo que nós desejarmos, o Senhor fará. Se a nossa fé alcançar, tocar o Senhor Jesus. E Jesus olha para ela e fala: olha para a multidão, quem me tocou? E ela se levanta, tremendo: Senhor, fui eu que te toquei, Senhor, com medo, porque ela era considerada imunda, ela não poderia estar ali. Mas o Senhor parou por ela. E aqui, nesse tempo de espera, nós tiramos algumas lições. No tempo de espera, Jairo ele estava angustiado, porque cada segundo, cada minuto que passava era decisivo na vida dele. A filha que estava morrendo, tudo que ele tinha renunciado para estar ali até Jesus. Mas nesse tempo de espera, o Senhor nos ensina que nós precisamos alimentar a nossa fé. Às vezes as pessoas desistem no tempo de espera. Elas não conseguem esperar. Elas acham que não vai acontecer, que Jesus não está ouvindo elas. Mas Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Mas ele teve que esperar. E o Senhor te diz também: espere, tenha fé. Eu vou fazer. Eu vou fazer na sua vida. Alimente a sua fé. No tempo de espera, nós precisamos ter estabilidade emocional. Não adianta a gente dar piti, falar o que não deve, se mover na hora errada. Não adianta. Se nós não tivermos estabilidade emocional, nós vamos perder o nosso milagre. Nós vamos perder. Me faz lembrar aqui da situação que aconteceu recentemente, de uma moça que estava na janela do avião e a criança queria o assento que ela estava, e tinha alguém da família que tinha o mesmo assento, mas a mãe apoiou aquela criança a querer aquele assento que ela estava, e ela simplesmente disse não e se manteve estável. E aí eu soube que ela ganhou muitos seguidores que admiraram ela pela estabilidade emocional dela. Mas o que eu quero enfatizar aqui, abrindo um parêntese, é como nós temos ensinado os nossos filhos a ouvir o não. Como nós temos ensinado os nossos filhos para eles se tornarem adultos com estabilidade emocional diante do não.
porque nós ouvimos não tantas vezes na nossa vida. E se nós não formos ensinados a isso, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar com muita facilidade. E aqui nós precisamos entender que no tempo de espera, nós precisamos ter estabilidade emocional. Qualquer ação indevida prejudica o nosso milagre. E também no tempo de espera, o Senhor falou no meu coração que nós precisamos nos alegrar com a bênção do outro. Durante o tempo de espera, nessa passagem de Jairo. Porque Jairo, a filha dele estava quase morrendo, ele estava angustiado. E aí ele se depara com aquela situação de uma mulher sendo curada antes da filha dele. Mas eu imagino aqui, pela passagem, pelo contexto da história, que talvez Jairo não tenha ali demonstrado alegria, mas pelo menos fé. A fé dele, eu creio que foi aumentada. Porque ele olhou a situação e falou assim: se o Senhor curou essa mulher, Ele vai curar minha filha. E Ele vai curar minha filha. Só que quando nós estamos nessa situação de desespero, de angústia, por algo que nós queremos tanto do Senhor e parece demorar tanto, e tantas circunstâncias acontecem para que a nossa fé fique abalada, ainda chega uma notícia: a menina morreu. Agora é o fim, a menina morreu. Mas o Senhor sempre fala conosco. O Senhor sempre fala conosco. E eu fico feliz, aqui eu quero fazer menção, o pastor Carlos de Jesus, quando o pastor Abinair me mandou a mensagem dizendo para estar aqui nesta noite. A hora que eu li, o Lucas chegou em casa e eu falei para ele, e ele me mostrou uma mensagem que o pastor Carlos de Jesus tinha mandado para ele. Vai chegar uma palavra lá na sua casa. E aí foi uma confirmação, porque aí eu não tive medo. Eu não tive medo de estar aqui, porque eu sabia que não seria eu falando, mas que seria o Senhor me usando como instrumento, como canal. E é assim que Deus faz. Deus fala conosco. Nós estamos sofrendo, estamos angustiados por situações em que nós estamos vivendo, mas o Senhor fala conosco, Ele nos acalma. Ele nos acalma. E assim Ele falou para Jairo. Ele falou: não temas, crê somente. Crê somente. E a partir desse momento o Senhor fala para a multidão: fica aí. Vamos, Pedro, Tiago, João, vamos lá. E aí ele já caminha em direção à casa de Jairo. E quando o Senhor chega lá na casa de Jairo, a situação muda. As pessoas estavam lá pranteando, chorando, porque a menina tinha morrido. Mas Jesus fala: a menina não morreu, ela dorme. As pessoas riem, porque as pessoas não têm fé. E é por isso que elas não alcançam, por falta de fé, de esperança. Mas quando Jesus chama o pai, a mãe e os que estavam com ele, e aí Jesus vai até a menina que está morta, mas ele fala: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E a menina faz o quê? Ela se levanta. Porque aquele que pode todas as coisas estava ali. E basta uma palavra de Jesus para que as coisas aconteçam na nossa vida, para que o cenário mude, para que as circunstâncias mudem. Só basta uma palavra, não gasta tempo, o tempo é de Deus.
O tempo é dele, não é o nosso. Não é no nosso tempo, não é no tempo que queremos, é no tempo que ele quer. E no tempo que ele quer, basta uma palavra. E Jesus falou com a menina e a menina se levantou. Jesus chegou naquela casa e mudou tudo. Ali estava tendo luto, choro, pranto, desespero. Mas Jesus chegou na casa e onde ele chega, ele muda as circunstâncias. Ele mudou a circunstância daquela casa. E eu quero te dizer nesta hora, se você puder, fique de pé. Eu quero te dizer, bastou que Jairo reorganizasse, colocasse em ordem as suas prioridades. Jairo escolheu a vida. E o Senhor te diz nesta noite, escolha a vida, escolha seu casamento, escolha os seus filhos, escolha aquilo que realmente importa para você, aquilo que faz sentido na sua vida. Tantas pessoas vivem a vida para chegar lá no final e descobrir que elas perderam a vida, correndo atrás daquilo que não fazia sentido, que não era importante na vida deles. E eles falam, ah, se eu tivesse tempo. Mas você tem tempo. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra, que eu já disse que não é minha, mas que é o Senhor falando com você. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi o Senhor que te trouxe aqui, porque Ele quer ir com você até a tua casa. Ele quer fazer um milagre lá na sua casa. O Senhor quer mudar a circunstância que você está vivendo lá na sua casa. Ele tem ouvido a sua oração. Ele tem ouvido o seu clamor. Só basta você colocá-lo como prioridade na sua vida. E você vir até Jesus. Só basta isso. Porque se você vier ao encontro de Jesus, você vai começar a caminhada até a sua casa. Ele vai com você até a sua casa. E quando Ele chegar lá, você não tem noção do que Ele vai fazer. Tantas maravilhas, tantas bênçãos o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você precisa vir. Essa decisão é sua e ninguém pode tomá-la por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É você. É você. E quando você reorganiza as suas prioridades, o Senhor vai com você. Esse é o momento. Eu te convido a vir aqui. Eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui tomar essa decisão de encontrar com Jesus e levá-lo com você para a sua casa. Glória a Deus. Preciso. Tu és a rocha eterna, confio, pois tu és fiel. Pois tu és. Esse é o momento que você tem para analisar, para você avaliar como estão as coisas, como você tem levado a sua vida, como que você tem vivido os seus dias. Talvez aquilo que você acha que é importante para você só vai fazer sentido o que eu estou te dizendo quando você
decidir vir até Jesus, você vai ver que você vai viver uma paz sobrenatural, uma alegria que só Jesus pode dar. Oh Deus, de ti preciso. Oh Deus, de ti Só Jesus pode dar essa alegria que você busca nas festas, nas baladas, nas mesas, nas rodas. Só Jesus pode dar essa alegria que você tenta encontrar em outros lugares. É só Jesus que pode fazer por você. Não adianta você tentar buscar em outros lugares. É aqui, é na presença dEle, é convidando Ele para ir com você até a sua casa. Você sabe, e Deus sabe que Ele é o único na sua vida, e você não vai adorar outro Deus. Oh, aleluia! Mas Deus te diz hoje, Ele não quer ser só o único na sua vida, Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Deus é o mesmo. Ele quer ser o primeiro. Oração se respondeu. Deixe Ele ser o primeiro. Coloque Ele em primeiro lugar. Decida ter um relacionamento íntimo com Deus, para você ouvir a voz dEle, para você falar com Ele aquilo que te gera dor, os traumas que você tem, conte para Ele. Ele vai te livrar dessa dor que você sente. Fale para Ele e ouça Ele. Ouça Ele falar com você nas madrugadas. Ouça Ele falar com você quando você estiver sozinho. Fique sozinho com Ele. Ouça Ele falar com você. Ele quer falar. Ele quer te dar a direção. Mas você precisa desejar que Ele seja o primeiro na sua vida. Oh, aleluia! Tu és a rocha eterna. Glória a Jesus. Confio, pois tu és fiel. Pois tu és fiel. Oh Deus, de ti preciso. Oh Deus, de ti preciso aqui. Preciso de ti. Tu és a rocha. Tu és a rocha eterna. Oh, Espírito Santo de Deus. Paizinho, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, Jesus, por esta palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por cada um que ouviu esta palavra. Eu sei, Senhor, que essa semente foi lançada, e aquele que ainda não veio, ele virá. Ele virá. Senhor, e nós queremos te louvar por essas vidas que decidiram vir aqui, reconhecendo que o Senhor é o único, é o Salvador da vida delas, e querendo, Senhor, que o Senhor seja o primeiro na vida delas. Senhor, eu te agradeço por cada um dos teus filhos que aqui estão, e eu te peço, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, e que eles consigam, a partir de hoje, suportar o tempo de espera, para que o Senhor faça, Deus, tudo o que o Senhor quer fazer na vida deles, para que eles vivam uma vida de intimidade, de comunhão, de paz, de alegria, de descanso com o Senhor.
Obrigada, Jesus. Nós te Oh, louvamos Deus, de ti e te agradecemos. preciso. Em nome Oh, de Jesus. Deus, de ti precisa.